Olá, estamos começando mais um Carreira em Pauta. Hoje vamos receber alguém que dispensaria apresentações. Afinal, desde os anos 80, ele está presente nos lares de todos nós, seja na TV ou nas redes sociais. Ele, inclusive, é considerado por muitos um dos primeiros influenciadores digitais do Brasil. Ator, jornalista, educador, roteirista, produtor, diretor, youtuber. A lista não para, gente. Ele é conhecido pelo repórter ficcional Ernesto Varela, pela série Rá-Tim-Bum, pelo telecurso e pelo programa humorístico CQC. Hoje ele é colunista da rádio CBN, comentarista no Jornal da Cultura, professor e sócio de um dos portais de esporte mais acessados do Brasil, o torcedores.com. Eu estou falando do Marcelo Taz. É um prazer tê-lo aqui conosco, Taz. Seja bem-vindo. Igualmente, querido. Eu sou um youtuber a lenha, né? Desde quando não tinha internet. Por isso que você é considerado um dos principais, um dos primeiros influenciadores digitais. Obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, e com muito vocês bom. Aí do outro lado. Taz, muita gente busca na educação mecanismos para se tornar um profissional perfeito. Tanto é que quando a pessoa começa a trabalhar, fica com medo de errar. Quando você criou o repórter Ernesto Varela, você atuava de uma maneira que até então era considerada impensável e até mesmo errada para um profissional da área. Mas com essa atitude você revolucionou a maneira de fazer jornalismo. Como você lidava com o erro naquele momento e como lida com o erro hoje? É bem importante entender isso, né? Porque o erro é importante hoje e também é importante entender que não é que a gente quer cometer erro, né? É que não há problema em você criar algo e aprender com os percalços que você tem ali. O Varela, que foi o meu primeiro trabalho profissional, foi numa época em que nós literalmente não sabíamos fazer televisão. Então eu estava começando numa carreira, eu vinha de uma formação que nem era de televisão, e estava com uma galera que estava fundando uma startup, eu acho que hoje dá até para chamar assim. Na época não se chamava assim. Na época não, nós montamos uma produtora de vídeo independente, não havia disponível ainda as câmeras, essas câmeras portáteis, só as emissoras que tinham, e nós nos reunimos e fundamos uma startup, uma produtora chamada Olhar Eletrônico. E começamos a fazer vídeo e não sabíamos fazer. Então aí que entra o lance do erro, né? E a gente foi descobrindo fazer fazendo. Fomos aprender a fazer televisão com a mão na massa, que é hoje uma metodologia muito importante para qualquer profissional que está aí, né? Porque a gente estuda, o que é muito importante, né? A gente faz os cursos todos e fazendo é que a gente vai descobrindo e participando dessa transformação gigantesca que está acontecendo na comunicação, principalmente, né? Isso que está acontecendo aqui agora, nós estamos aqui conversando e pessoas acompanhando essa conversa, quer dizer, a educação indo para este mundo online, significa que nós estamos também aprendendo uma nova forma de nos educar. Então, nesse aprendizado, a gente vai ter que descobrir caminhos, melhorar a eficiência dessa comunicação. E, eventualmente, a gente vai testar uma coisa que não vai funcionar. É isso que a gente chama de erro, né? E aí a gente vai alinhando, vamos aperfeiçoando o que a gente faz. Isso vale para qualquer profissão, né? A gente tem que, não precisamos ter medo do erro, porque é com esses acertos, né, que a gente aprende com os erros, que a gente descobre todo esse universo gigantesco hoje que temos à nossa disposição. Eu tive um chefe no jornalismo que me disse algo que eu nunca esqueci. Errar é inevitável, o importante é aprender a sair do erro. Cometer novos erros, né? Não os mesmos, né? Não vamos ficar repetindo os erros antigos, porque quando você vai avançando e vai descobrindo mesmo, né, a maneira como você pode melhorar o que você faz, seja produto, seja serviço, né? Hoje as empresas estão oferecendo novos serviços aos seus consumidores, pressionados por um novo consumidor. É bom a gente entender isso também, né? A mudança que a gente vive não é uma mudança apenas de tecnologia. Aliás, a mudança que me interessa e que eu estou estudando bastante é a mudança que está acontecendo dentro da gente. Como que nós
De comportamento nos mesmo. transformamos, né, consumindo, estudando, educando filho, que é outro assunto que para mim também é muito frequente. Como que nós, pais, educadores, profissionais, tarará, estamos sendo transformados por essa revolução. E, claro, o que importa, como podemos fazer melhor o que a gente faz na vida profissional e na vida pessoal também. E você pode dar um exemplo para a gente de alguma situação em que você teve que lidar com o erro e como você fez isso? E como você acha que um profissional, independentemente da área de atuação, deve lidar com esses temas da perfeição e do erro? Muito, né? Eu tenho uma coleção de erros. No CQC, por exemplo, é um produto, um projeto que a gente cometeu vários erros e fomos alinhando esse programa que as pessoas conhecem mais e que talvez eu queira trazer até uma coisa que eu fiz, que as pessoas talvez não saibam. O Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, ele é o museu mais visitado do Brasil. Agora ele está sendo reconstruído, inclusive. Nesse museu, eu participei da criação do conceito mesmo do museu e depois eu criei um game chamado Beco das Palavras. É um game, para quem já foi no museu, vai se lembrar facilmente, porque é um que você junta com as mãos, assim, as pedacinhos de palavras, formam uma palavra e, pum, surge um vídeo, tal. O prêmio é você entender qual é aquela palavra. Enfim, é um joguinho muito disputado lá no museu. E vai estar no Museu Novo agora, que estamos reconstruindo aqui em São Paulo. E no início, dava tudo errado, né? A gente tinha que criar aquele game, já tinha data de estreia do museu e não funcionava. A tecnologia a gente não tinha, são câmeras de infravermelho, tinha um fornecedor do Canadá e ele inclusive achava que a gente era irresponsável. Como que vocês vão usar isso no museu? E ele usava aquilo só para publicidade e tal, as pessoas chutando umas bolinhas no chão, assim. Hoje é muito mais comum você ver esse tipo de interação virtual. Bom, muitos erros. O que a gente fez? Nós fomos criando protótipos daquele game, fazendo testes e redesenhando o game. Quer dizer, eu tinha no início uma ideia de um game que eu queria, que eu tinha idealizado, né? Aquela coisa ideal. E aí, com a realidade tecnológica que nós tínhamos, nós fomos redesenhando aquele objetivo. O objetivo era claro, nós queríamos que as pessoas gostassem de brincar com aquelas palavras e aprendessem a raiz etimológica daquelas palavras, né? Para isso a gente tinha lá um professor da USP, o Mário Viário, que é um dos maiores etimologistas do Brasil. Ou seja, a gente tinha garantido o conteúdo, tá? Mas não tínhamos garantido o jogo. O funcionamento em si. O funcionamento. Então, cometendo um monte de erros. Nesse momento que a gente falha, é muito importante não perder o objetivo. O objetivo é lúdico, mais com conteúdo de qualidade e tudo mais. E foi assim que nós fomos encontrando novos parceiros, inclusive no Brasil. A solução partiu daqui. Pessoas de software, de hardware, que nós conseguimos chegar num produto que ficou lindo mesmo. Eu falo isso sem nenhuma falsa modéstia, porque não fui eu, isso é uma equipe enorme. Aliás, esse fornecedor brasileiro se chama Super Uber, depois virou uma startup que virou uma empresa que hoje faz vários museus. Enfim, o legal de falar de erro é que hoje várias metodologias, a gente aprende várias metodologias para você não ter medo. A palavra é essa, nós temos que ser muito claros. Nós temos medo do erro, né? Medo do novo. A gente saber conviver com o medo, porque o medo vai existir sempre. Isso é uma coisa humana. Mas a gente conviver com medo e ter coragem de trazer essa conversa, seja para a equipe que está criando o projeto, seja para professores, né, que estão vivendo essa transformação gigantesca na educação e com muita coragem falar, ok, como que nós vamos resolver isso? Nós queremos ter alguém que vai entrevistar uma pessoa, que vai falar para câmeras e levar esse conteúdo para você que está aí do outro lado se preparando para um curso de pós-graduação, entendeu? Isso daqui é um exemplo de um serviço que eu tenho certeza que vocês desenharam, que no começo
não gostaram tanto e foram organizando até chegar aqui. Então, tudo vai se ajustando, né? Vai se ajustando. O importante é você não ficar paralisado pelo medo, principalmente com o primeiro passo, né? Então, dá um primeiro passo, não precisa ser um passo grande, eu acho que é até importante que seja um passo mais curto, né? Do tamanho da sua perna. Sim. A sua perna significa o tamanho dos seus recursos, o tamanho da sua coragem. E aí, depois desse primeiro passo, você, opa, eu acho que aqui funcionou aqui, não funcionou ali. Dá um segundo e aí você vai ajustando. Legal. Tass, na verdade, pouca gente sabe, mas você se graduou em engenharia civil. Como foi essa transição para a comunicação, né? Uma área tão diferente? Parece que deu certo, né? Olha, eu sofria muito com isso, né? Porque eu fiz em escola de engenharia e eu falava, mas isso não tem nada a ver, né, com o rumo que eu estou tomando e tudo mais. E aí eu fui tentar entender essa minha escolha e tem tudo a ver. Por incrível que pareça, assim, o meu interesse por tecnologia me levou muito a me atualizar melhor na comunicação, em relação, inclusive, a alguns colegas de comunicação que desprezam o conhecimento das ciências exatas, sim, por exemplo, né? Que quando eu fiz engenharia era um mico, você, um engenheiro, pensar em comunicação e tudo mais. Hoje, felizmente, não é assim, né? A comunicação está inserida em qualquer campo, né? Todos os campos hoje, você é médico, é fundamental que você cuide bem, não só da comunicação para você aprender as coisas, mas principalmente para você falar também, para você se expressar em equipes e tudo mais. Mas naquela época foi bem difícil, por isso que eu quero dividir com você que foi muita angústia. Eu falei, cara, eu já percebi que não é a minha vocação, né? E o legal é que eu percebi dentro da escola de engenharia. Uhum. E aí que tem uma história boa, porque quem me levou a perceber a minha vocação foram os engenheiros. Dentro da faculdade de engenharia tinha um jornal de humor que eu me apaixonei e queria muito escrever no jornal. E os caras nunca aprovavam os meus textos, os caras do jornal, os nerds lá, os engenheiros que faziam o jornal, entendeu? Na engenharia civil da Poli, na USP, o jornal chamava-se Civil, com ponto de interrogação assim. E aí um dia, finalmente, eu consegui publicar um texto nesse jornal, para mim foi uma vitória enorme, e os caras me chamaram e eu fui me acoplando naquela turma que fazia o jornalzinho. E um dia eu virei editor desse jornal. E para mim foi assim, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu fiquei mais feliz do dia que eu entrei na Poli, você entendeu? Uhum. E aí descobri a minha vocação e descobri mais, que eu poderia fazer uma outra escola. E foi o que eu fiz. Aí fiz a escola de comunicação. Depois, mais tarde, fiz um aperfeiçoamento na NYU, na New York University, em Nova York, apliquei para uma bolsa de estudos, passei um tempo só estudando, mesmo depois de já ser profissional de televisão reconhecido e tal. Fiquei 1 ano e meio, assim, estudando, entendeu? Porque o mundo que vivemos hoje, mais até do que aquele mundo que eu vivia, é um mundo onde você não para de estudar, né? E não tem problema, até quando você escolhe um curso, e você fala, eu não sei se foi uma boa escolha, você continua depois, você realinha depois a sua vida profissional com outros cursos, né? Não tem fim mais essa coisa de estudar. Quer dizer, hoje essa formação em engenharia civil faz sentido para você? Hoje faz, finalmente. Finalmente faz todo sentido. Assim, eu entendi a minha escolha, não foi uma escolha errada, né? Como eu achava, foi um erro eu ter perdido. Eu fiz a Poli em 6 anos, inclusive, porque a Poli normalmente você faz em 5, mas eu já tinha começado a fazer televisão, então eu acabei ficando um ano a mais. E inclusive isso, na época, eu falei, nossa, eu vou ficar 1 ano a mais. 1 ano, gente, Passa tão rápido? Não só passa rápido, como pode ser muito importante aquele ano que não estava previsto de você ficar um pouco mais. Eu comecei a estudar teatro, por exemplo, que é uma coisa que... Teatro tem a ver com televisão? Tem muito a ver, né? Teatro tem a ver com o que eu faço hoje, né? Como educador, professor, tem muito a ver, né? Tem a ver com
Engenharia tem. Hoje um engenheiro, quando ele lidera uma equipe grande ou mesmo equipes pequenas, é importante que ele tenha vocabulário, é importante que ele saiba se colocar sem agredir as pessoas. Sim. E aí isso você aprende muito nas artes cênicas, né? Você pratica, aliás, pratica mesmo exercícios e tudo mais. Voz é outra coisa que eu acho fundamental hoje para qualquer pessoa, prestar atenção na respiração, saber ver o ritmo de uma reunião, né, de uma conversa, Sim. não deixar que uma coisa descambe em briguinhas desnecessárias, ou até então perceber que quando surge um conflito de pontos de vista, tá tudo bem, né? Não deixar isso ir para um outro lugar que é uma briguinha de egos ou de bobagens que tira o foco do objetivo, né? Então eu percebi que vários cursos que eu fui fazendo ao longo da vida, seja do teatro, seja da própria NYU, que era um curso de cinema, de TV, e depois cursos de tecnologia, que eu fiz vários e continuo fazendo para tentar entender essa transformação, tudo meio que caminha junto, sabe? Você citou esse período no qual você passou 1 ano e meio estudando. Quando a gente está numa encruzilhada e precisa tomar uma decisão, né? Você teve essa situação em que teve que escolher entre a carreira e uma bolsa de estudos. Como foi essa experiência e o que ela resultou de bom para você? Foi dramático. Hoje a gente pode rir, mas foi muito dramático, porque no meu caso, você vai entender. Eu já tinha feito um relativo sucesso com o Varela, com o meu querido parceiro Fernando Meirelles, que foi o cara com quem eu criei o personagem e tudo mais, então já era conhecido nacionalmente e tudo mais. E aí a Globo me convidou para apresentar o video show. Então eu fui apresentar o video show em meados da década de 80, o programa tinha uma audiência enorme, e aí, eu tô na Globo, então... Para um comunicador, você chegou no topo da carreira e tal. E foi quando eu já tinha pedido a bolsa de estudos que eu queria estudar. Eu sentia que eu vou te falar a verdade, eu me sentia meio impostor fazendo televisão, porque eu não tinha estudado aquilo que eu fazia. Eu não tinha estudado direito, eu tinha feito comunicação na ECA, mas não tinha me aplicado muito como aluno, né? E aí pedi essa bolsa, ganhei uma bolsa maravilhosa, chama Fulbright, é uma bolsa difícil, inclusive, de conseguir. E avisei a Globo. Falei, olha, eu era um moleque, eu tinha 20 e poucos anos. Eu falei, vocês me convidaram, estou super honrado de estar aqui na Globo. Mas eu pedi uma bolsa de estudos. E se eu ganhar essa bolsa, eu vou estudar. E os caras, eu acho que eles não acreditaram naquilo. Moleque, você está querendo dizer que você vai começar a apresentar o video show na Globo, em rede nacional, e se você ganhar uma bolsa, você vai nos abandonar? Eu falei, sim. Era algo impensável para eles, né? Eles acharam que, eu não ia. Eu até entendo isso. Eles acharam que depois da experiência que eu ia ter lá, eu não ia querer abrir mão daquela experiência. E realmente eu não estou aqui para desvalorizar, muito pelo contrário, a experiência que eu tive, a primeira experiência que eu tive na Globo, porque eu continuo trabalhando bastante com a empresa. Mas aquele momento, para mim, foi um momento de começar um trabalho na Globo, muito relevante. Eu fiquei quase um ano, eu ia completar um ano de apresentação do video show, criei um personagem que eu adorei, um personagem novo, cabeça branca, todo eletrônico e tal. Mas quando saiu o resultado da bolsa, eu vivi essa encruzilhada. E agora? Você vai estudar? Você vai cumprir aquilo que você planejou? Ou você vai ficar aqui, né, confortável, com um belo salário, morando no Rio de Janeiro, enfim, com uma vida que já tinha encontrado um fluxo e tal? E para mim foi muito difícil tomar essa decisão, sabe? De falar para a Globo que eu ia romper o nosso contrato, como estava combinado, e estudar em Nova York. E foi a melhor decisão que eu tive. Assim, eu fiquei, para mim, essa parada, digamos, que todo mundo acha que, mas você vai perder isso daqui, eu não perdi nada, eu ganhei muito. Eu fiquei 1 ano e meio estudando de uma forma estruturada,
conteúdos preciosíssimos que depois, quando eu voltei, assim, realinharam, deram uma turbinada em tudo que eu fiz, de uma maneira... Não teria outro jeito, assim, de eu fazer tudo que eu fiz se eu não tivesse tomado aquela decisão naquela hora daquela encruzilhada. Tinha que ser. Bom, com esse curso de aprimoramento, a gente percebe que você realmente acredita na formação continuada. Por que você acha importante que um profissional continue estudando mesmo depois de formado? Porque não para mesmo, assim, os aprendizados são necessários porque a mudança que a gente vive é muito grande e tem uma expressão que eu amo, é muito comum hoje, as pessoas usam bastante, nós temos que estar sempre aprendendo a aprender, né? Por quê? Porque as coisas mudam, aquilo que a gente tinha aprendido já se atualizou de uma outra forma, não que não vale o que a gente aprendeu, mas você vai ter que reaprender aquilo, né? Na comunicação é claríssimo isso. Você aprendeu o jornalismo, por exemplo, de um jeito, quando o mundo era de um jeito. Hoje é outro, né? O cara que está do outro lado participa, te critica, você fica chateado. É imediata a resposta, né? Você fala, nossa, eu queria tanto ter feito uma matéria legal, o cara não gostou. Aí você fica chateado, fica ofendido, né? Então você vai ter que aprender a lidar com uma coisa nova. Então, o aprender a aprender é absolutamente hoje parte da rotina de qualquer pessoa. Sim. E inclusive, sim, de profissões que eram intocáveis. Por exemplo, medicina. Eu me lembro, eu tenho parentes, tios, sobrinhos hoje, eu tenho médicos. A gente entrava na medicina, o cara terminava a faculdade, ele virava Deus, né? Ele era um médico, botava aquela roupa branca, ninguém questionava ele. E pronto, ele seguia aquela trajetória até se aposentar, fazendo a mesma coisa, né? O que aconteceu? A medicina, ela vive uma transformação tão gigante hoje que o médico tem que continuamente estar pronto para reaprender o que ele aprendeu ou aprender coisas novas que estão transformando aquele tipo de tratamento que ele está fazendo, né? Se ele tiver aquela arrogância de que ele não precisa aprender mais, ele está fora. Ele está fora, inclusive, de aprender o que é relevante para a vida dele, para a vida dos seus pacientes e tudo mais. Então, é uma forma de se colocar hoje no mundo, em qualquer profissão. É importante entender isso, em qualquer profissão. E isso é bom. Eu procuro criar janelas mesmo, às vezes de uma forma estruturada, de eu poder sair e fazer cursos, né? Eu tive recentemente, num evento muito robusto, que precisei de 10 dias abandonar tudo que eu estava fazendo, para ficar em Lisboa, num evento chamado Web Summit, que tem uma quantidade de informação que não dá para você passar 2 tardes lá. Você precisa de 10 dias mesmo, porque não é só o evento, são as pessoas que estão lá, as empresas, as coisas que você precisa tratar. E foi, enfim, é uma espécie, sabe do quê? Daqueles aplicativos que estão dentro do nosso celular, que de vez em quando pede para você atualizar. Então, é assim que a gente tem que encarar hoje a nossa profissão. Você precisa de uma atualização de um aplicativo mesmo, daquilo que você faz, contínua. Não vai chegar uma hora que chega um aplicativo e fala, não, agora não precisa mais de atualização. Não, é contínuo, né? Eu tive também recentemente na Finlândia, que é um país que, além de estar em primeiro lugar de todos os indicativos de educação do mundo, é um país que entendeu o mundo que a gente está vivendo. Então, participei de novo de uma conferência de educação. Foi muito legal porque eu tive a honra de ser convidado pelo governo da Finlândia, então eu tive acesso a várias escolas e várias escolas do mundo inteiro, não apenas da Finlândia. Isso é que é legal de falar. Estavam lá instituições do mundo todo, procurando uma trocar com a outra, o que está fazendo e tudo mais. E pude entender assim, o quanto que é relevante o tal do aprender a aprender. E até uma coisa que enfim, para um país que está em primeiro lugar do mundo, é até um pouco chocante. Eles reservam uma importante parte do dia, inclusive das conferências que a gente estava participando lá, para você simplesmente sentar e bater papo.
sem pauta, com as pessoas que estavam lá. Então, os almoços, os jantares eram programados para não ter pauta, para você poder conversar, entendeu? E isso é levado também para as escolas. As escolas têm um currículo pensado, desenhado, para não ocupar o dia inteiro da criança, para que a criança tenha um tempo de convivência com as outras crianças, porque eles sabem que essa sim é uma competência da era que a gente vive, né? Que é a convivência, né, social, essa empatia, a forma de você trocar com o outro é necessária em qualquer profissão. E isso muitas vezes não é ensinado na escola, né? Empatia ou convivência. É uma coisa que não tem, aliás, não tem como ensinar, você tem que praticar. Então isso eu aprendi, assim, tive que largar minha rotina para aprender que você tem que valorizar os momentos que você não está trabalhando e, por incrível que pareça, você está trabalhando. Você não percebe. Você não percebe, mas você está aprendendo algo, você está aprendendo uma competência, você está praticando, né? Na verdade, uma competência fundamental, que é a convivência, né? Aprender a conviver. Então, aprendizado contínuo é a chave dessa mudança que a gente vive, né? Lifelong learning, né? É uma expressão em inglês que tem vários cursos aí sobre isso daí. Estar continuamente numa situação de aprendizado é uma chave hoje dentro de qualquer carreira que você for tomar. É importante entender que você vai estar sempre tendo que atualizar o seu aplicativo. E aí, no caso das crianças, como você citou, nas escolas da Finlândia, e também dos adultos que estão num evento e têm um tempo livre, isso ajuda muito num processo de autodescoberta, né? Total. Que vai ser importante na profissão, exatamente, na vida pessoal. Exatamente. A autodescoberta com as pessoas ao redor, né? É onde você vai calibrar o seu desejo, por exemplo, né? Você está cheio de dúvidas sobre o que fazer. Com quem que você compartilha isso? É só você pensar. Toda vez que você está apertado mesmo, que você está naquela situação, um beco sem saída, com quem que você compartilha isso? Pensa. Geralmente é aquele amigo, aquele cara que está aqui do lado, ou um pai, uma mãe, alguém que você se sente confortável. Um mentor. Um mentor, exatamente. Ou um professor. Sim. Se você pensar quais foram os professores inesquecíveis que você teve, você vai encontrar alguém que tinha essa arte da convivência, né? Que tinha humor, que tinha, talvez, te deixava à vontade com as suas fraquezas e tudo mais. Tudo isso tem a ver com convivência. Você só aprende na prática. Ainda bem, né? Sim. Você é obrigado a ir para o mundo real e aprender várias coisas que hoje, felizmente, são cursos, né? São metodologias, as pessoas estudam isso, inclusive, esses comportamentos, mas que na hora H é na prática que você resolve. Bom, outro personagem emblemático na sua carreira foi o professor Tibúrcio, que eu me lembro muito bem, fez parte da minha infância. E o engraçado é que depois de tanto tempo atuando como um professor na ficção, agora você se tornou professor e palestrante. Como é o Marcelo Taz, professor na vida real? Qual é a diferença entre a realidade e a ficção, Taz? Olha, eu estou muito feliz de estar abraçando mesmo essa missão, esse propósito de trabalhar com educação, como, aliás, estamos fazendo nesse momento, e percebo que é muito natural para mim. Assim. Eu sou filho de professores, veja você, que bandeira, né? Os meus pais são professores de escola pública, inclusive, no interior de São Paulo, e percebi que na minha carreira isso sempre esteve presente. Às vezes de um jeito meio disfarçado, né? E às vezes de um jeito explícito, como é no caso do Rá-Tim-Bum, que é um professor, né? Tibúrcio, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo ex-alunos assim, que cresceram e, né, estão super bem-sucedidos em suas carreiras, como é o seu caso. Mas o que eu acho lindo nessa profissão é que o professor, você ensinar,
é a melhor maneira de você aprender, né? E para você ensinar alguma coisa, você tem que antes estudar muito sobre essa coisa. Para aí, quando você for ensinar, aquilo parecer algo muito fácil ou muito descomplicado. E este é o nome, inclusive, do meu canal do YouTube, Descomplicado. Foi quando eu saquei que eu poderia traduzir conteúdos complexos para empresas, para instituições de ensino e tudo mais, que foi, enfim, quando eu entendi que, olha, tem esse mundo que nós vivemos, está cheio de conceitos novos, né? Machine learning, realidade virtual, inteligência artificial, algoritmo, blockchain, tem um monte de novos conceitos que a gente leva um susto quando ouve. Eu falei, poxa, eu vou tentar entender isso. E aí, de novo, a Poli me ajudou muito, né? Depois de ter estudado cálculo 1, 2, 3 e 4, você não tem medo de encarar um blockchain. Então, procurei mergulhar nesses conceitos, entender e traduzir. Assim, hoje a minha missão é essa, assim, traduzir complexidade numa linguagem arroz com feijão, para que mais pessoas possam participar dessa mudança que a gente está vivendo, né? E é isso que eu tenho feito dentro de empresas, palestras ou até cursos mesmo dentro de sala de aula, porque a sala de aula, sim, esse é um desafio novo que eu, olha, de novo é uma coisa que eu nunca tinha feito, então senti muito medo, mesma coisa que a gente já falou aqui, né? Errei, acertei, qual o tamanho de uma aula, sabe? Tudo isso é um processo muito legal de entender, assim, que o quanto que é precioso o trabalho dos mestres. Pois é, e o mercado da educação também está mudando muito e muito rápido. Agora temos um boom de ensino à distância que está revolucionando a maneira como lidamos com o conhecimento. E você, inclusive, participou do Telecurso 2000, que foi o primeiro case de educação à distância em grande escala no Brasil. Qual é a sua opinião sobre os cursos EAD? Eu tenho uma honra, assim, de ter participado do Telecurso 2000, porque ele aconteceu em meados da década de 90, no início da década de 90, na verdade, e ele tinha esse nome porque 2000 era um ano, assim, que nunca ia chegar. Nunca ia chegar. Era o futuro, né? Então, Telecurso 2000. Depois ele passou a chamar só Telecurso. E foi dentro da Fundação Roberto Marinho, com a TV Globo de novo, enfim, foi um reencontro incrível. Foi o maior projeto de televisão que eu já participei. Nós produzimos mais de 1.500 aulas, continua em produção. Então, é um curso que também teve que ser reinventado várias vezes, né? E para atingir pessoas de classes muito desfavorecidas em todas as regiões do Brasil e naquela época sem a tecnologia que nós temos hoje. Então a gente usava basicamente a televisão, a TV Globo, que é um canhão, é uma maravilha, e as TVs educativas, e as bancas de jornal. Então a nossa plataforma era televisão e apostila nas bancas de jornal do Brasil inteiro. Sim. E com essa metodologia, a gente já formamos 6 milhões de brasileiros no ensino médio e fundamental. Então, deu certo, né? Testamos várias coisas. Lá também foi um campo enorme de erros e acertos. Sim. Fomos testando várias coisas. O Telecurso me deu a oportunidade de conhecer a diversidade brasileira. Então, nós tivemos consultores mas todos os cantos deste país, de geografia, química, matemática, português, enfim, eu tive que conviver com uma gama variadíssima de mestres e aprender a trabalhar junto, né? Colaboração. Foi um aprendizado e continua sendo um aprendizado. Eu continuo ligado à equipe do Telecurso e trabalhando em atualizações contínuas desse projeto. E enfim, para mim uma coisa, eu recebo assim, é um presente que eu ganhei, sabe? De me obrigar a manter uma comunicação de qualidade com gente que muitas vezes não tem acesso a quase nenhuma informação.
e poder, enfim, participar da criação desses serviços, né? Para mim são serviços mesmo, serviços de educação. E isso tudo ir ligando com outras instituições, privadas ou públicas, mas que vão, enfim, participando do que importa, que é Sim. fornecer uma educação de qualidade para os brasileiros. E a gente sabe que os cursos à distância são possíveis graças às transformações tecnológicas que são cada dia mais intensas. Como você vê essa questão do digital na educação e no mercado de trabalho de uma forma geral? É fundamental, né? O digital hoje é uma base e é legal falar uma coisa. O Brasil tem características especiais. O brasileiro, talvez até por conta das suas precariedades, quer dizer, tem muita gente que está neste momento em regiões do Brasil que ele não tem acesso mesmo, não tem condições, até pelas dimensões do país. Sim. Então, o digital, o online, ele é uma oportunidade que a pessoa vai ter acesso a conteúdos que antes ela não tinha, né? Então, nós temos que só pensar em como prover esse conteúdo com qualidade e tudo mais, e dar continuidade a esse aprendizado. Né? Eu acho fundamental entender o digital, entender que o digital é a base disso tudo, sem perder de vista que o que vale mesmo na vida da gente é o que está ao redor. A gente falou aqui do WhatsApp, das redes sociais de uma forma geral, e um dos avanços da era digital está na maneira exatamente como a gente se comunica. Pensando num profissional, independentemente da área de atuação, alguém que trabalha numa empresa, por exemplo, alguém que é autônomo, enfim, para você, qual é a melhor maneira de se comunicar com o público-alvo? Ouvir é a melhor maneira. Assim, é a coisa mais importante hoje para você se comunicar, é saber ouvir. Sim. Sabe? São tantas as formas de ouvir hoje que se você não ouvir é porque você está com preguiça mesmo de ouvir. E eu estou falando isso porque eu sou de uma indústria que é surda. E eu falei no presente, não falei no passado. A televisão é surda, ainda é. E isso fez com que a televisão perdesse grande parte do engajamento dela com o seu cliente, que é o telespectador. Então, ouvir é fundamental para você entender o seu público-alvo, como você me perguntou. Sim. Né? E aí tem uma lição muito delicada, que eu demorei muito para aprender. Comunicação não é o que eu estou falando para você. Comunicação é o que as pessoas que estão lá do outro lado estão ouvindo. O que eu estou falando aqui é o que eu acho que você está ouvindo. Você entendeu? Mas eu só vou saber o que eu falei para você depois de eu ouvir. Tudo aquilo que você falou, o pessoal entendeu isso. Foi isso que deu para aproveitar. Isso é comunicação. Não é o que eu estou falando. Sim. E só dá para saber o que eu estou falando dependendo do que você está ouvindo. E é legal saber que cada um tem um viés. Cada pessoa que está nos acompanhando agora tem uma história de vida, Sim. tem as suas crenças no que ela acredita, tanto ideologicamente quanto até espiritualmente. Sim. E tudo mais. Então ela vai analisando essas coisas que eu estou falando e ela vai ouvindo, com o viés dela. Tá? E temos que respeitar esse viés. Sim. E ouvir, por isso que é importante ouvir, entender o viés. Tem gente que é mais conservador. Tem gente que é mais ousado na hora de usar as mudanças que estão aí. Vamos respeitar todo mundo e entender que cada um vai usar isso da sua maneira. Né? Eu imagino que agora muita gente está numa crise, ou pode estar numa crise de escolha profissional, por exemplo. Né? No momento de encruzilhada, como a gente falou. Como a gente falou antes. E nesse momento de encruzilhada, cada um vai lidar com a encruzilhada dependendo, enfim, da sua vida anterior, da sua formação, Sim. dos apoios que ele tem ou não tem dentro de casa, do pai, da mãe, dos amigos, entendeu? E temos que respeitar e entender os ritmos todos. Como que a gente pode fazer isso? Sim. Ouvindo, né? Entendendo,
né? Os dramas, entendendo que cada momento é particular daquela pessoa, entendeu? E aí, ouvindo, você pode oferecer sua maneira de olhar para aquela situação e, quem sabe, ela pegue aquilo ali que você falou e ajude na decisão, você entendeu? É assim que hoje eu me coloco, assim, como alguém que pode apoiar. Eu não vou, de forma nenhuma, decidir ou interferir nas escolhas, mas eu vou apoiar, compartilhando o que eu aprendi nessa minha vida. Taz, você começou na televisão na época analógica, né? Nos anos 80, num momento em que era bem difícil esse tipo de interação digital que a gente tem hoje com o público. Desde então, muita coisa mudou nos meios de comunicação, mas ao mesmo tempo que você tem um canal no YouTube, você também continua atuando num meio mais antigo, que é o rádio. Como é para você essa relação do tradicional com o novo? O rádio é sensacional, porque se você reparar, é um veículo que o DNA dele já era de engajamento. O ouvinte, ele entrava pelo telefone dentro da transmissão. Ao contrário da televisão, que eu falei que era surda, né? E às vezes continua sendo surda. O rádio não, ele tem uma característica que podemos inclusive usar um filósofo muito citado hoje em dia, que é Bauman, que ele tem uma realidade líquida, né? O rádio ele é mais fluido, ele é mais interativo pela própria natureza da transmissão. Então, eu lá atrás, quando era menino, em Ituverava, que é essa cidade que eu nasci, eu tinha mais interesse pelo rádio do que pela televisão, porque a televisão era aquela coisa. Inclusive a televisão era programação ainda muito precária, mas o rádio, eu ganhei um rádio, quando eu tinha 9 anos de idade eu ganhei um radinho, que é um presente que não é para criança, né? Engraçado isso. Mas eu tinha um radinho de ondas curtas, que à noite eu ficava navegando por rádios do Rio de Janeiro, por rádios, às vezes peguei uma vez a BBC, né, falando em inglês. Então, para mim, foi uma espécie de uma experiência de internet a lenha, entendeu? Lá no fundão do interior e percebendo a potência que é esse veículo, assim. E hoje, cada vez mais, o rádio está nos aplicativos, nos podcasts, né? E acho fantástico, por isso que eu tenho uma coluna na CBN e amo fazer, e não abro mão dela por nada, porque eu posso fazer de qualquer lugar. Eu estou viajando, posso estar em qualquer canto, estou aqui conversando com você, eu vou ali, entro ao vivo na rádio. Ele é muito generoso, o rádio, né? E não obriga você também ficar olhando, concentrado e tal. Você pode estar no carro, você pode estar no banho, você pode estar em qualquer lugar, que você vai estar com a atenção no rádio. Né? Enquanto que a televisão, além dela te obrigar a ficar sentado, geralmente e tal, tem que ser naquela hora, não pode ser outra hora, tem que ser naquela hora. Você quer ver notícia? Tem que ser nessa hora. Eu estou falando assim da televisão, mas eu amo a televisão, tá, gente? Eu amo, acho que é um veículo que tem que ser reinventado mesmo. E está se reinventando de uma certa maneira. Porque a gente não quer mais ver as coisas naquela hora obrigada e tal. Naquele formato. Naquele jeito. Os telejornais mesmo, né? Nós que sabemos, os telejornais não podem se propor a ser o resumo do que aconteceu no Brasil e no mundo. A gente já sabe, A gente já sabe. O meu pai tem 85 anos, ele fala, filho, eu ligo no telejornal, antes do cara abrir a boca, eu já sei. Então, isso quer dizer que vão acabar os telejornais? Não. É o contrário, eles têm que se transformar, eles têm que dar o contexto do que está acontecendo, eles têm que adicionar coisas, né, ao que está acontecendo, né? E, enfim, então é uma outra realidade. Assim. O rádio soube encarar muito bem essa mudança por conta, na minha visão, por conta dessa natureza fluida, líquida que ele já tinha e navega muito bem nela, enquanto que outros veículos têm essa dificuldade, porque não tinha essa natureza e não tem... E aí entra tudo aquilo que a gente falou antes, assim, tem medo da transformação
e vai indo muito devagarzinho, tem medo de cometer erro. Sim. E aí perde o melhor da festa. E o rádio, inclusive, está fazendo atualmente, muitas emissoras, transmissões dos seus programas ao vivo, né, simultaneamente. Exato, no YouTube. Claro. Então, eles conseguem atingir todas as pessoas. Consegue atingir mais pessoas, as pessoas querem ver as pessoas no rádio. Aí as pessoas do rádio começaram a se maquiar também para aparecer bem no vídeo. Mas isso é legal, né? Esse trânsito. E tem também, vamos ser justos, tem programas de televisão que também são transmitidos em tempo real e ficam disponíveis agora na internet para você ver a hora que você quiser. Então, a mudança é gigantesca e ela não poupa ninguém também. Ela é para todos nós, assim. Ela é para as grandes empresas, para as pequenas empresas, para todas as profissões, você entendeu? Isso eu acho muito legal. Sim. É uma mudança democrática, assim. Ela não vai pegar só os poderosos ou só os... Ela pega todo mundo, entendeu? Agora, quem detém o poder, é bom a gente falar isso, e eu estou falando aqui, não estou falando só de poder financeiro, mas eu estou falando de poder de veículo mesmo, né? Aquele veículo que detinha o poder de falar para milhões e milhões, ele tem que entender que ele tem que ter a humildade de reconhecer essa democratização que a gente está vivendo, né? E eu estou falando isso para os veículos, com muito carinho, eu estou falando isso para os professores, né, que são fundamentais na era que a gente está vivendo, mas não podem ser mais os donos, eles não são os donos da informação. Né? E prestem atenção que eu falei informação, o professor era dono da informação. Ele chegava com o livro, botava na lousa, o pessoal copiava, ele era o único provedor de informação. Sim. Hoje, a informação está espalhada. A gente não precisa mais do professor? Não, é agora que precisa, porque tem tanta informação e ele é o agente de conhecimento, transformar o volume gigante de informação, processar esse volume, literalmente, e transformar em conhecimento. Né? Então, é a era do professor, é a era dos comunicadores que tiverem essa sensibilidade. Sim. De saber ouvir, é a era dos grandes líderes, dos veículos todos que quiserem participar. Agora, não pode ter aquela arrogância, que é uma palavra dura de ouvir, mas é ela mesma, não pode ter aquela arrogância de achar que você é o proprietário de toda a informação do mundo, que você não é. Então você tem que, né, baixar essa guarda, entrar no diálogo, e participar dessa coisa que está acontecendo, que é maravilhosa. Bom, para a gente finalizar esse papo tão gostoso, você pode dar para a gente algumas dicas de leitura de vídeos, de filmes, ou até mesmo de séries que possam ajudar a inspirar os nossos alunos? Olha, tem várias, né? Tem tantas coisas legais. O que eu acho que é importante é você calibrar qual é o seu propósito, sabe? Quando você faz isso, o próprio algoritmo da sua busca vai começar a te sugerir outras coisas, né? Vai começar a te trazer coisas que você ainda não conhecia, né? E recentemente, eu vou falar do que está acontecendo comigo agora, por exemplo, né? Então, tem livros, eu estou lendo um livro do meu querido colega da TV Cultura, do Pondé, o Luiz Felipe Pondé, que fala do amor para corajosos, tá? Ele fala do quanto que a gente tem medo do amor e o quanto que temos que reconhecer isso e saber lidar com isso. Isso tem a ver com a nossa vida profissional? Tem tudo a ver. Sim. Tem tudo a ver com relações afetivas, tem tudo a ver com a maneira como a gente lida com gente, né? E, claro, tudo a ver como a gente lida também com as pessoas que a gente ama, enfim, com os parceiros e tudo mais. É muito legal. Vale a pena. É um livrinho curto, rápido, muito legal. E eu tive nas plataformas aí de filmes e encontrei um documentário sobre o Quincy Jones, que perto das figuras que ele revelou para o mundo,
pouca gente sabe quem foi Quincy Jones, né? Mas simplesmente ele é o cara que revelou Michael Jackson, é o cara que reinventou a carreira de Frank Sinatra, é o cara que produziu Miles Davis. Todos os rappers americanos relevantes passaram pelas mãos dele. Ele é um produtor musical maravilhoso e tudo mais. Eu não conhecia, como eu sou muito fã de Michael Jackson, eu já sabia que Thriller, o primeiro disco relevante do Michael Jackson, Off the Wall, que é um dos álbuns que eu mais gosto do Michael Jackson, é puro Quincy Jones, ele que fez os arranjos junto com o Michael, claro, né? O Michael é o Mozart da parada, sim, mas o Quincy Jones é o produtor. Mas esse documentário vale muito a pena, eu quero deixar essa dica aí para vocês. Chama Quincy, muito fácil, você vai lá nas plataformas todas, inclusive no Netflix, e você vê, e aí você vai conhecer a vida desse cara. Assim, é um cara que viveu quase 90 anos plenamente, se reinventando. Aí tem muito a ver, olha que coisa, tem muito a ver com a nossa conversa aqui. Ele chegava no topo da montanha, porra, você revelou Michael Jackson, tem mais alguma coisa? Pois é. Tem. Aí ele continua reinventando os rappers, a vida inteira, assim. Ele é o responsável pelo show que abriu o Museu de Arte Negra no Smithsonian em Washington com Obama, com todos os artistas. Ele foi o diretor desse show. Tem os bastidores nesse show também, no documentário. Estou fazendo aqui uma venda desse documentário que eu acho que ninguém nunca fez, mas vale a pena. Vale muito a pena. Tass, eu agradeço demais a sua presença, obrigada pelas dicas que você deu pra gente. Eu tenho certeza que os nossos alunos aprenderam muito com você. Hoje eu aprendi bastante, foi uma delícia essa nossa conversa e é uma satisfação muito grande ter alguém como você aqui no nosso programa compartilhando essa sua trajetória interessantíssima. Eu agradeço demais, eu aprecio muito, respeito instituições de ensino que levam a sério os conteúdos como vocês fazem. E espero ter colaborado aí com vocês. Boa sorte a todos. Não se esqueçam, pessoal, coragem. Eu falei muito de medo aqui. O contrário de medo é coragem. Coragem vem de coração. Tem uma hora que você tem que botar o coração na reta. Muito bom. Recebemos o Marcelo Tass hoje em nosso programa com uma trajetória inspiradora e dicas muito importantes sobre carreira, mercado de trabalho e crescimento pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e muito sucesso. Nos vemos no próximo Carreira em Pauta. Até mais.